Excelentíssimo relator, desembargador Roosevelt Queiroz, por meio do qual cumprimento todos os demais membros desta colenda turma e o representante do parquê. Falo pela apelante, a senhora Gisele, e o processo em questão discute uma questão central, que é a discriminação de pessoas com deficiências. A sustentação aqui foca especificamente na igualdade material como uma proibição da discriminação, também de gênero, eis que a deficiência da apelante se relaciona a um câncer mamário e que deixou suas sequelas e consequências e que é predominantemente presente também em mulheres, assim como uma afronta à isonomia formal e material. Assim, nós vamos debruçar muito rapidamente sobre essas questões. A apelante fez um concurso para perita na área da saúde e a SESDEC, quando da realização do concurso, não tinha qualquer lei formal prevendo a realização do chamado TAF, o teste de aptidão física. Então, à época da realização do certame, não havia uma lei. E depois ela foi proibida de fazer o TAF adaptado, considerando a sua particularidade física. Particularidade essa que consistiu na realização, como dito, de uma cirurgia para tratamento do câncer, que levou a um esvaziamento axilar cirúrgico com remoção total da mama, sem colocação de prótese de silicone. E essa deficiência física, no sentido propriamente fisiológico, anatômico, gerou uma monoparesia, né, um encurtamento de um dos membros superiores. Portanto, além de ter perdido a mama, ter perdido tecido, ela teve um encurtamento e uma certa paralisia de um dos braços, gerando, portanto, uma lesão física permanente, incapacitante e refuncionalizante que caracteriza totalmente como uma situação de deficiência. Mas essas condições não foram respeitadas na realização do concurso público. E ela, mesmo que aprovada em todas as outras etapas, foi discriminada e excluída, tanto como uma pessoa com câncer como uma pessoa com deficiência. Evidentemente que essa discriminação é inconstitucional e não se pode admitir mecanismo qualquer, infralegal ou mesmo legal, que desiguale indivíduos, evitando uma igualdade no sentido concreto e propiciando, portanto, uma forma de discriminação negativa. Acaso, pergunto eu, uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com câncer não poderá nunca trabalhar? Não poderá ser servidor público, ainda que em uma função adaptada, em uma função eminentemente intelectual na área da saúde, como é o seu próprio cargo? Então nós estamos assumindo no julgamento agora presente e assumindo descaradamente que é possível um tratamento infralegal que infringe a igualdade. Uma pessoa com câncer, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com deficiência decorrente do tratamento oncológico é menos cidadão, inclusive a depender do estadiamento da sua doença? Ela é menos titular de direitos humanos fundamentais? Não, não é. Isso sim trata-se de uma estigmação absurda promovida pelo Estado de Rondônia, fazendo uma conexão de doença pretérita com incapacidade, e não somente incapacidade para o trabalho, mas quiçá uma incapacidade total para a vida social e econômica na sociedade. Juntamos no parecer acostado nos autos, oportuno tempore, uma série de precedentes, como o recurso extraordinário 1058-8333 do Paraná, sobre a relatoria do ministro Luiz Fux, que em 2017 bem combateu, falando da possibilidade de remarcação do teste de aptidão física de candidata grávida. Veja, é um impedimento temporário
a gravidez e se admitiu a remarcação. Se uma condição temporária levou o STF a admitir reaplicações, remarcações, reagendamentos, aplicando no caso concreto regras diferenciadas e dando uma interpretação conforme a Constituição, por que a existência, no caso concreto aqui da apelação, de uma deficiência não admite uma particularização e uma atuação inclusiva desse próprio edital? Na mesma senda, o recurso extraordinário 88.6131 de Minas Gerais, o relator ministro Roberto Barroso, na mesma senda, assentou que a restrição à posse de candidatos acometidos de câncer é inconstitucional, não podendo ser admitido no nosso ordenamento. Então, a exigência de um período de carência de candidatos a cargos públicos que tenham se recuperado de doença grave seria, portanto, inconstitucional. O caso foi suscitado repercussão geral e assim tem-se inúmeros precedentes. Mas vamos nos apegar também à questão concreta aqui. Inexistia previsão legal, uma lei em sentido estrito na época do certame que excluiu o apelante senhora Gisele de que fosse obrigatória a realização do TAF. Então, não havia previsão para obrigá-la a fazê-lo. Depois, após o concurso, após a sua exclusão e judicialização do tema, foi aprovada uma norma estadual infraconstitucional posterior, que não pode vigorar para o presente caso. Assim como sustentamos aqui em concreto, além dessa proibição do retrocesso social, a inconstitucionalidade da norma e a sua inconvencionalidade perante a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência. A Convenção Interamericana é muito clara ao apontar que discriminações de qualquer natureza devem ser eliminadas e se deve proporcionar a plena e máxima integração à sociedade da pessoa com deficiência. No mesmo sentido, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, assinados em Nova York e admitidos, incorporados no nosso sistema normativo constitucional, com preceito de emenda constitucional, deixa muito claro a regra de inclusão, de acessibilidade das pessoas com deficiência. Trouxe também um poético e belíssimo voto do desembargador Miguel Mônico Neto, do Tribunal de Justiça, que assentou em dado julgamento ali indicado que a cláusula de proteção viabilizadora de ações afirmativas em favor de pessoas com deficiência, que dá concreção ao princípio da acessibilidade e da inclusão, prepondera o preceito da dignidade humana, irradia sobre o princípio da reserva do possível. E mesmo o ente municipal ou estadual, como é o caso aqui, não pode se furtar de efetuar adaptações e reformas buscando a acessibilidade. Inclusive a acessibilidade diante de obstáculos atitudinais, atitudes preconceituosas como a que aqui se estabeleceu, que promoveu a exclusão, evitou a promoção da acessibilidade e da razoável adaptabilidade, gerou entraves editalícios e obstáculos legais posteriores que se buscou a retroação e nitidamente inconstitucionais, limitando a acessibilidade e a inclusão social da recorrente. Feito isso, ao pedido aqui expresso da apelação, pela sua total procedência, com a admissão da senhora Gisele no concurso, independente de ter sido excluída por não ter feito o TAF. Repisando que ela não fez o TAF tão somente porque a administração pública não propiciou uma adaptável e razoável solução para o caso. Era o meu pedido, agradeço a atenção e paciência de vossas excelências e despeço-me pedindo que reexaminem não somente à luz da Constituição Federal, mas de todas as normativas internacionais que protegem a dignidade da pessoa humana com deficiência. Muito obrigado.